Boa noite. Agradecemos a todas e a todos que estão nos assistindo. Estamos iniciando mais uma atividade do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Hoje, dia 19 de agosto de 2024, teremos uma atividade do eixo temático Análises Clínicas e Toxicológicas, o qual é coordenado pela professora doutora Maria das Graças Carvalho, acadêmica titular desta academia. Eu sou José Maria Vieira, acadêmico titular da academia, e serei o moderador da palestra, cujo tema é Doenças Transmissíveis em Situações Extremas, o momento atual do Rio Grande do Sul. O ministrante será o professor Dr. Cláudio Gades Salgado. O Dr. Cláudio Salgado é médico, formado pela Universidade do Estado do Pará e doutor em medicina pela Universidade de Tóquio, no Japão. É professor titular do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade do Pará, atuando em vários cursos de graduação da área de saúde. É também orientador dos programas de mestrado e doutorado em doenças tropicais, neurociências e biologia celular. Dr. Cláudio já exerceu vários cargos relevantes, como os de vice-presidente e presidente da Sociedade Brasileira de Rancenologia, diretor clínico da Unidade de Referência de Dermatologia Sanitária do Pará e coordenador adjunto do Comitê de Ciências Biológicas 2 da CAPES. Dr. Cláudio ocupou também o cargo de diretor de Vigilância em Belém do Pará e coordenador-geral de atenção às doenças transmissíveis na atenção primária à saúde, no Ministério da Saúde, na gestão atual. Dr. Cláudio é autor de um expressivo número de trabalhos publicados em periódicos internacionais e nacionais, além de diversas orientações de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Construiu várias parcerias institucionais, dentre elas destacamos com a Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos. Dr. Cláudio, você terá 60 a 70 minutos para sua fala. Em seguida, teremos de 20 a 30 minutos de perguntas e respostas, com encerramento para as 19h30. Solicitamos que as perguntas sejam feitas pelo chat. Dr. Cláudio, a palavra é sua. Pode iniciar. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, o convite para estar aqui hoje com vocês, agradecer ao Dr. José Maria, meu companheiro de universidade, inclusive, amigo e companheiro de universidade, né, da UFPA, e agradecer a todos os acadêmicos por terem aceito meu nome para participar hoje dessa conversa aqui sobre a situação do Rio Grande do Sul e os eventos críticos, né, que nós temos tido aí no planeta por conta das mudanças climáticas que nós temos acompanhado. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, espero que a gente possa ter bons momentos aí nos próximos 60, 90 minutos. Eu vou dividir aqui a minha tela, compartilhar a tela. E tudo ok? Está dando para ver aí? Sim, perfeitamente. Sim. Muito bem. Então, mais uma vez agradecendo. O tema que eu vou hoje me deter é doenças transmissíveis em situações extremas. O momento atual do Rio Grande do Sul, né? Eu sou Cláudio Guedes Salgado, já fui apresentado anteriormente, sou professor titular
do Instituto de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Pará, na cadeira de Patologia Geral, onde estou desde o ano de 2002. O que são essas situações extremas, né? Tem nomes diferentes, tem nomes como emergências complexas e emergências humanitárias, por exemplo. Então, são situações extremas que referem-se a eventos como desastres naturais, crises humanitárias e emergência de saúde pública, que apresentam desafios únicos para o sistema de saúde e para a população afetada. O tema é muito importante. O tema das doenças transmissíveis em situações extremas é crucial para a saúde pública, pois esses cenários aumentam o risco de propagação de doenças e exigem respostas rápidas e eficazes para a proteção da comunidade. E o contexto do Rio Grande do Sul, nós podemos situar diante do histórico de eventos extremos no estado, ressaltando a relevância de abordar estratégias de prevenção e controle adaptadas especificamente à região do Rio Grande do Sul. Esse é um primeiro gráfico, é um gráfico de uma instituição internacional chamada Visão Humanitária Global, que tem como fonte a Organização Mundial do Trabalho, mostrando para nós que os desastres relacionados ao clima, eles aumentaram pelo menos 2,5 vezes nesta década, comparado à década de 1980. Então, nós temos aqui inundações, por exemplo, neste mais claro, que a gente vê aqui embaixo, né? Temos tempestades, que é esse cinza um pouco mais escuro. Temos secas extremas, né? Que são esses que estão em amarelo. Temperaturas extremas que nós temos vivido, inclusive em alguns lugares aqui no Brasil, e fogo incontrolável, né? A gente pode ver que há realmente essa mudança aqui, nesta década de 80 a 90, de 1.260 ocorrências, para, nesta década de 2010 a 2020, 3.184 ocorrências. Então, é realmente um aumento bastante significativo. E a ideia que se tem entre os climatologistas e as pessoas que estudam essa área é de que isso tende a aumentar nos próximos anos. A situação global do clima, ela se encontra numa situação crítica. Aqui nós temos o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e ele disse o seguinte: estamos vivendo o colapso climático em tempo real e o impacto é devastador, né? E durante um vídeo publicado pela ONU, ele informa de situações críticas. Por exemplo, aqui eu tiro algumas. 2023 foi o ano mais quente da humanidade, né? O nível e a temperatura do mar atingiram recordes históricos. Os níveis de gelo marinho na Antártica atingiram um recorde de baixa. Então, nós estamos perdendo o gelo que nós temos no planeta. E incêndios, inundações e temperaturas escaldantes, como jamais vimos anteriormente. O roteiro para nós limitarmos o aumento da temperatura global ao ponto de 1,5 graus, que é um ponto que nós podemos ainda, de acordo com os colegas que trabalham nessa área, sobreviver como espécie, ele implica em nós triplicarmos energias renováveis. O Brasil tem um papel bom nisso, né? Nós temos energias renováveis em grande quantidade. Eliminar gradualmente os combustíveis fósseis. Os países desenvolvidos devem honrar a promessa de 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático e de dobrar o financiamento
para adaptação até 2025, para garantir que pelo menos a metade do financiamento seja para esta adaptação, ou seja, para lugares em que irão sofrer com esse aumento da temperatura e que nós precisamos fazer com que essas populações que estão nesses locais, uma parte delas, inclusive aqui no Brasil, possam se adaptar a esse momento que nós teremos pela frente nos próximos anos. Os impactos econômicos das inundações de 2024 no Rio Grande do Sul, eles são impactos importantes. Você tem um deslocamento em massa e você tem perdas humanas, mais de 580 mil pessoas deslocadas das suas residências, dos seus locais, né, de residência, e até aquele momento onde foi publicado este informe que eu vou mostrar logo em seguida para vocês, tinham 169 mortes registradas. Comunidades vulneráveis, como assentamentos informais, aldeias indígenas e quilombolas, foram severamente afetadas. Destruição de infraestrutura, falhas em sistemas de proteção contra enchentes devido à falta de manutenção e investimentos, especialmente em Porto Alegre, e danos extensivos a estradas, pontes e outras infraestruturas essenciais. Os impactos econômicos, eles são amplos. Interrupções nas atividades econômicas locais e regionais e custos elevados para reconstrução e recuperação, exacerbados pela magnitude do desastre. Então, lá em maio, o início da inundação pior foi no final de abril, dia 27, né? Mas em maio nós tínhamos aí mais de 2 milhões de pessoas afetadas. Todos esses municípios que estão marcados em azul, aqui no Rio Grande do Sul, 538 mil pessoas deslocadas dos seus locais, 151 pessoas mortas, 104 pessoas desaparecidas, já temos um número um pouco mais próximo agora de agosto, né, para mostrar um pouco mais adiante, 140 hospitais afetados, mais de 1.000 escolas, né, colocando 360 mil estudantes fora das salas de aula e mais de 1 milhão de pessoas com falhas intermitentes de energia e de água em Porto Alegre. Quer dizer, os quantitativos realmente eles são muito significativos. A última atualização dos prejuízos municipais, e aí estamos falando, vejam apenas de prejuízos municipais, com a chuva no Rio Grande do Sul, é de 21 de julho, feito pela Confederação Nacional dos Municípios. Então, até aquele momento, a estimativa era de um prejuízo de aproximadamente 12,8 bilhões de reais. 478 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul foram afetados pelas enchentes. 418 deles decretaram anormalidade. Desses, 323 decretaram situação de emergência e 95 decretaram calamidade pública. Novamente, números superlativos, né, em relação ao que nós observamos aí do número de municípios no Rio Grande do Sul. Somente no setor habitacional, nós tivemos aí mais de 110 mil unidades afetadas, sendo 103 mil danificadas, ou seja, que em algum grau terão que ser reconstruídas, e 9,3 mil unidades que foram completamente destruídas e que precisam ser
construídas provavelmente em alguma outra área que não seja a área de alagamento. Os prejuízos chegam a 4,7 bilhões de reais. No setor público, ou nos setores públicos, nós temos infraestrutura e serviços, 1,8 bilhão de reais em obras, pontes, calçamento, etc., e mais de 400 milhões em danos materiais, como escolas, hospitais, etc. Outros serviços, 150 milhões em transporte, 15 milhões em assistência médica emergencial, 40,6 milhões com limpeza urbana e remoção de escombros, entre outros. E nos setores privados, né, temos um Estado que é muito forte em agricultura e pecuária, então os prejuízos chegam aí a quase 5 bilhões de reais na agricultura e mais de 500 milhões na pecuária. Na indústria e comércio, quase 300 milhões na indústria e 140 milhões no comércio local. Passando para os danos humanos, nós chegamos aí em julho com 182 mortos, ainda 31 desaparecidos, quase 100 mil desabrigados, ou seja, perderam as suas casas completamente, 700 mil desalojados, 11,4 mil feridos e enfermos e 4,3 milhões de pessoas afetadas. Estamos falando aí de pouco mais de 1/3 da população do Rio Grande do Sul. E aí vamos para os impactos na saúde e os fatores contribuintes, que é o tema principal dessa nossa conversa de hoje. Mudança climática e fatores ambientais. A oscilação sul do El Niño e a mudança climática aumentaram a probabilidade e a intensidade de eventos de chuva extrema e um avanço sobre áreas propensas a inundações devido à aplicação inconsistente das leis de proteção ambiental, que é de conhecimento de todos. Além das falhas na comunicação de risco. Apesar das previsões e alertas disponíveis, a comunicação de riscos foi inadequada, dificultando a resposta eficaz ao desastre. Em relação à saúde, nós temos tanto alterações importantes na saúde física quanto na saúde mental. Aumento de doenças transmitidas pela água, como a leptospirose e a hepatite A, devido à contaminação e falta de saneamento. E problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, decorrentes do trauma e das perdas. Algumas das doenças transmissíveis que nós temos que prestar atenção nestes momentos estão aqui. Então, nós estamos falando de leptospirose, estamos falando de doença diarreica aguda, estamos falando da hepatite A, dos acidentes com animais peçonhentos, que não entra propriamente dito em doenças transmissíveis, mas no acidente com animais peçonhentos, bactérias e outros micro-organismos são inseridos na pessoa, no organismo que recebeu a peçonha em questão, tétano acidental, acidentes com cães e gatos, também do mesmo jeito como são os acidentes com animais peçonhentos, na realidade servem como transmissores de doenças, e aí a principal delas é a raiva, né, em razão de vários motivos. O principal deles é uma altíssima letalidade da raiva humana, né, quase 100% de letalidade. E temos algumas doenças que nós ainda vamos chegar nelas, e isso não vai ser objeto da nossa aula de hoje, da nossa discussão de hoje, como as doenças fúngicas, por exemplo, que matam hoje aproximadamente 4 milhões de pessoas todos os anos no mundo. As doenças respiratórias, né? Tuberculose, a primeira delas aí, e as doenças transmitidas por vetores, que já estavam em aumento no Rio Grande do Sul, né? Dengue
aumentando no Rio Grande do Sul, mesmo antes deste evento extremo, mas que deve piorar a partir de agora, depois de todo esse movimento que nós tivemos em todo o estado, mudando a configuração de vários locais. Já no dia 3 de maio, né, portanto, uma semana aproximadamente depois do evento principal de 27 de abril, foi montado o Centro de Operações de Emergências de Chuvas Intensas e Inundações no Sul, pelo Ministério da Saúde, né? E a agência Fiocruz de notícia divulgou uma nota técnica sobre os impactos imediatos das inundações no Rio Grande do Sul e nos traz esse gráfico, que é bem interessante, que dá uma ideia de onde nós estamos hoje. Então, você tem um impacto e os custos neste axis, e aqui embaixo nós temos as horas, dias, semanas, meses, anos, para vocês verem que esta reconstrução ela vai levar alguns anos, né? Então, as primeiras horas e os primeiros dias são de resgate das pessoas, né? E nós acompanhamos isso. O Brasil inteiro acompanhou isso e o mundo inteiro tem notícias em vários lugares no mundo sobre esses primeiros dias de resgate das pessoas. Então, resgate, socorro, traumas agudos, graves, leves e graves, óbitos, né? Depois nós entramos nessa segunda curva, que é uma curva verde, que é de recuperação, que é onde nós estamos neste momento agora. Nós estamos ainda nesta curva de subida de recuperação. Então, atendimento a casos de doenças transmissíveis e não transmissíveis. No nosso caso da discussão de hoje aqui, doenças transmissíveis. A vigilância dessas doenças transmissíveis, leptospirose, influenza, transmissão hídrica ou alimentar. E a vigilância de doenças não transmissíveis, como hipertensão, além da reabilitação de serviços essenciais, que ainda está no início, né? A destruição de unidades básicas de saúde, por exemplo, foi intensa, e agora, recentemente, o Ministério da Saúde, nessa semana passada, houve uma liberação de verba específica para isso, para iniciar a reconstrução dessas unidades básicas de saúde. Por fim, a fase de reconstrução nesta linha amarela, que nós temos atenção e vigilância das doenças crônicas. E aí, como eu falei para vocês, as doenças fúngicas, né? E as doenças, chamadas doenças respiratórias, especialmente a tuberculose, nós temos doenças que são crônicas, de longa duração, e que vão seguir com essas pessoas ao longo do tempo, e elas serão diagnosticadas ao longo dos próximos meses ou anos, né? E a reabilitação e a reconstrução, para nós chegarmos, então, a um retorno ao dito normal dentro da vida de cada pessoa que mora no Rio Grande do Sul. Muito bem, esse é o último informe epidemiológico que nós temos do governo do estado do Rio Grande do Sul, que é acompanhado pelo Ministério da Saúde, do dia 15 de agosto de 2024, feito pela rede CIEVES, que é uma rede de vigilância, alerta e resposta nacional, uma coordenação no Ministério da Saúde. E aí nós temos essa divisão nesses 6 grupos, né? O primeiro deles aqui, leptospirose, com mais de 7.000 casos notificados, 788 confirmados, ou seja, 11,1%. Percentual de casos confirmados, a meu ver, é muito pequeno, nós deveríamos estar confirmando muito mais esses casos, mas aí a confirmação depende de exames complementares e nem sempre é possível fazer, ou nem sempre é possível detectar mesmo tendo os exames. E tivemos 26 óbitos. Doença diarreica aguda, os surtos notificados neste momento são 10 que estão em monitoramento, com 151 pessoas envolvidas, mas vocês vão ver que também é muito maior do que isso quando eu detalhar um pouco isso. O tétano acidental, com 10 casos notificados, né? 4 confirmados, 40%, e 6 casos descartados, mas também vocês vão ver que tem alguma diferença aqui nos dados quando são olhados mais próximos. Atendimento antirrábico,
que é importantíssimo, né, por conta da raiva humana. Quase 8.000 casos notificados, acidentes com cães e gatos, mais de 90%, e acidentes com outros, né, animais, aproximadamente 7%. Além disso, nós temos aqui hepatite A, tem poucos casos notificados também, o tamanho do problema, que também vou mostrar para vocês, e os acidentes com animais peçonhentos, que a maioria deles, 65,9%, são acidentes com aranhas, né? O que é também bem interessante, né, em relação à distribuição que nós temos de acidentes com animais peçonhentos no Brasil. Começando com a leptospirose tem uma letalidade de 3,3%, que é mais ou menos a letalidade que nós temos na série histórica. Na série histórica dos últimos 10 anos, a letalidade de leptospirose no Rio Grande do Sul varia de 3% até 8%, né? Dependendo do ano estudado. Então, aqui novamente os casos, vocês veem que a maioria dos casos estão em Porto Alegre, né, por conta do maior contingente populacional. Em seguida vem Canoas, ali logo do lado, depois São Leopoldo e assim por diante. Aqui são os casos notificados de óbitos por semana epidemiológica, né, que já vem numa decrescente aí, é claro, com o controle do processo. E também uma outra coisa bem interessante, que são os óbitos confirmados por sexo e faixa etária. As pessoas de mais idade, elas falecem mais, elas têm uma taxa maior de óbito do que as pessoas de menor idade. Então, vocês veem que aqui, a partir dos 50 anos, aumenta muito a letalidade, né? E, neste caso, deste momento agora, apenas uma pessoa do sexo feminino foi a óbito. Todos os outros óbitos que aconteceram e que estão registrados por leptospirose são em pessoas do sexo masculino. E aqui a gente também pode ver os óbitos por município de residência, e o maior deles é em Porto Alegre, também pelo contingente populacional que nós temos na capital. Aqui isso também é um ciclo que provavelmente é de conhecimento de todos vocês, só para lembrar. Nós temos roedores como carreadores dessa espiroqueta, né, que é a leptospira, que sai na urina e vai para a água e solo contaminados, e pode acontecer a infecção humana por trabalho em fazendas e abatedouros. Então, nós temos leptospirose ao longo dos últimos anos, né? Isto vai para os mamíferos, que são os reservatórios, animais domésticos e selvagens, que sai também na urina e órgãos. E nós temos fatores de risco, né? Enchentes, falta de saneamento e esportes aquáticos. Então, enchentes é um dos primeiros fatores de risco nessa situação. E aqui nós temos a infecção humana atingindo pulmões, fígado e rins em maior percentual. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, tem um período de incubação que varia de 1 a 30 dias, a maioria 7 a 14 dias, mas pode variar até 30 dias. Nós temos uma fase precoce, que é genérica, você tem febre, falta de apetite, dor de cabeça e náuseas, e aí tem um sintoma que ele é diferente, que é uma dor muscular, principalmente localizada nas panturrilhas. E aí podem ocorrer diarreia, dor nas articulações, vermelhidão ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular, tosse, e mais raramente podem manifestar exantema, hepatosplenomegalia, aumento de linfonodos e sufusão conjuntival, como a gente pode observar nesses olhos aqui que estão na foto. Para a fase tardia, nós temos a chamada tríade de Weil, que é uma tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragia, uma síndrome de hemorragia pulmonar, com tosse seca dispneica
dispneia, expectoração e hemoptose, comprometimento pulmonar de lesão pulmonar aguda e sangramento maciço, síndrome da angústia respiratória aguda, SARA, e várias manifestações hemorrágicas, pulmonar, pele, mucosas, órgãos e sistema nervoso central, com insuficiência renal aguda, que pode levar o paciente ao óbito. A leptospirose, para ser confirmada, precisa de laboratório. Numa fase precoce, na primeira semana de doença, o exame direto, cultura e a detecção do DNA pela reação em cadeia de polimerase, que aí o PCR é talvez o melhor exame que nós temos para detectar a leptospirose, seja na fase precoce, seja na fase tardia, mas na fase tardia é mais difícil, né? E aí, na fase tardia, nós temos cultura, ELISA, imunoglobulina M e microaglutinação. O tratamento, além do suporte de todos os sintomas que foram falados aqui, precisamos de antibióticos, na fase precoce, a doxiciclina ou amoxiciclina, e na fase tardia, penicilina cristalina, ampicilina, ceftriaxona ou cefotaxima, normalmente respondendo bem a esses antibióticos. Outra coisa interessante é que precisa ser feito diagnóstico diferencial com dengue, que não era uma preocupação até pouco tempo no Rio Grande do Sul. E agora já passa a ser, mesmo antes da enchente, já estava começando a ser uma preocupação no Rio Grande do Sul, com casos fatais, inclusive, em vários municípios. E agora, depois da enchente, nós deveremos ter um aumento significativo de dengue no estado. E aí tem vários sintomas que são similares entre eles. Por exemplo, você tem uma febre alta em todos eles, né? Com exceção aqui da hepatite A, que tem uma febre baixa. A duração ela é similar à dengue, um pouquinho mais rápida, né? A dengue frequentemente apresenta um exantema, que é muito raro na leptospirose, né? E também não acontece na hepatite. Temos uma mialgia frequente aí nas panturrilhas, na leptospirose, e uma mialgia mais disseminada na dengue. E temos vários outros sinais e sintomas que nós podemos fazer a diferença. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para todos nós é que realmente a dengue entra como um diferencial agora, neste momento, e neste momento que está sendo vivido agora no Rio Grande do Sul, pelas pessoas que estão acompanhando esses pacientes que chegam até os hospitais ou as unidades básicas de saúde com quadros febris, miálgicos, etc. As doenças diarreicas agudas, como eu falei anteriormente, nós temos aqui 10 surtos que estão em monitoramento, né? É uma síndrome gastrointestinal em que há a ocorrência de pelo menos 3 episódios de diarreia aguda em 24 horas. Pode ser acompanhado de náusea, vômito, febre e dor abdominal. Em geral, são doenças autolimitadas, com duração de até 14 dias. Portanto, pode evoluir com desidratação, que pode ser uma desidratação de leve a grave. E nós temos vários fatores de risco. A ingestão de água sem tratamento adequado talvez seja a principal delas nesse momento. Consumo de alimentos sem conhecimento da procedência, do preparo e do armazenamento. Consumo de leite in natura e derivados. Consumo de produtos carnes e pescados e mariscos crus ou mal cozidos. Consumo de frutas e hortaliças sem higienização adequada, que em muitos lugares ainda é difícil de fazer. Viagem a locais em que as condições de saneamento e de higiene sejam precárias e a falta de higiene pessoal. Vejam aqui, eu trouxe o exemplo de Canoas, né? Esta linha preta é o que Canoas tem de limite superior no município
em 2024, ao longo da série histórica, e o limite inferior é essa linha cinza mais escura. Então, nós temos uma mediana na linha cinza que é um pouco mais clara. E aí nós já tínhamos aqui um aumento significativo, mesmo antes do evento maior, né, da enchente, mas o que chama atenção nesse gráfico é este pico aqui, né? Na semana 31, na semana epidemiológica 31, que aí é finalzinho de julho, com 242 casos no município, completamente atípico do que o município apresenta normalmente. Então, este pico, certamente, é um pico relacionado à enchente que aconteceu lá em abril e que, tecnicamente, neste momento, está controlada, mas vocês veem que os eventos eles não são imediatos, né? Você tem um evento aqui de um aumento significativo de casos de doenças diarreicas agudas, alguns meses depois do início da enchente. Aqui em Esteio, um pouquinho mais para cima, aqui novamente a linha preta, que é o máximo, né? E aí você vê que chegou aqui, em um determinado momento, a quase 20 casos. E neste momento aqui da semana 30, da semana 31, chegou a mais de 40 casos, né? Quer dizer, mais do que dobrou do máximo que o município tinha em um determinado momento. Então, realmente, nós estamos enfrentando surtos de doenças diarreicas agudas, e isso que está acontecendo nesses dois municípios que eu trouxe aqui como exemplos, está acontecendo em outros lugares. E aqui em Esteio, eu queria chamar a atenção neste gráfico. Veja, quando você tem uma doença diarreica aguda, existem planos de tratamento. Então, nós temos o plano A em verde, o plano B em amarelo ou laranja, e o plano C é este rosa. O plano C, o plano a pessoa pode ficar em casa fazendo reidratação. O plano B tem que ficar na unidade básica de saúde sendo acompanhado. E o plano C é hospitalar, ou seja, é uma desidratação grave. Então, vocês veem aqui, olha, que na semana 30 e na semana 31, pessoas foram internadas por conta de doenças diarreicas agudas, né? Então, quer dizer, são quadros mais graves, o que muito provavelmente indica para a gente que essas pessoas estão tendo dificuldade de acesso hospitalar e precisa isso, então, ser mais adequadamente distribuído no Estado, fazer com que essas pessoas tenham acesso, primeiramente, obviamente, às unidades básicas de saúde, porque esse quadro ele é progressivo, mas ele pode ser muito rápido, né? Então, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham acesso. Em relação à hepatite A, é uma doença infecciosa, usualmente de caráter benigno, causada pelo vírus da hepatite A, que tem uma transmissão fecal-oral e uma grande relação com alimentos ou água inseguros, baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal, com transmissão facilitada pelo contato pessoal próximo, como em creches, por exemplo, e pelo contato sexual, especialmente em homens que fazem sexo com homens. Como sintomas inespecíficos, nós temos náusea, vômito, dor abdominal, constipação ou diarreia, presença inicial de colúria, desculpa, está errado aqui, seguida por icterícia. E o diagnóstico laboratorial, anti-HIV, IgM ou IgG. O tratamento é inespecífico e existe uma vacina altamente eficaz, com uma dose única aplicada dos 12 meses até os 5 anos incompletos, ou em 2 doses para pessoas imunossuprimidas, transplantadas, vivendo com HIV, etc. A hepatite A, eu trouxe aqui uma correlação de dados que eu acho que é bastante interessante para nós pensarmos e discutirmos. Isso aqui é a série histórica de 2010 a 2020 no estado do Rio Grande do Sul. Vejam que o escuro é onde tem alto risco de contrair hepatite A. Toda essa área inclui aqui a região metropolitana. Esta área pequena aqui é uma área do Observatório das Metrópoles. O que está em cinza é o que foi alagado.
E o que está em vermelho ou laranja indica para a gente a renda média em salário mínimo das pessoas que moram nestas áreas. Se nós prestarmos atenção aqui, nós vamos ver que essas áreas alagadas, a grande maioria delas, são áreas onde estão pessoas com até 2 salários mínimos de renda salarial, né? Então, atingiu em cheio uma faixa da população que já tem uma dificuldade enorme, a enchente, e nesta área da enchente existe um alto risco de você se contaminar com hepatite A, né? Então, esses números, que ainda são baixos, provavelmente segurados uma parte por vacinas, talvez, né, tendem a aumentar nos próximos meses. Os acidentes com animais peçonhentos, eles não entram nas doenças transmissíveis, obviamente, como eu falei para vocês, mas tem estudos mostrando uma variação de 40% a 60% das pessoas que tiveram acidentes com animais peçonhentos, em especial com serpentes, com cobras, fazendo uso de antibiótico terapia, né? Tem uma série de bactérias isoladas de material proveniente de lesões, principalmente Morganella morgani e Escherichia coli, além de Streptococcus, do grupo D, que geralmente são sensíveis ao clorafenicol. Então, dependendo da evolução clínica, há indicação de associação de clindamicina com um aminoglicosídeo nestes casos. Novamente, falando dos números, mais da metade dos casos de acidentes com animais peçonhentos foram, neste período, acidentes com aranhas. O tétano acidental, temos apenas 10 casos notificados, 4 confirmados, 6 descartados, mas é uma doença grave, causada pelo Clostridium tetani, presente em ambientes como solo, poeira e água suja. A prevenção é essencial através da vacinação e do uso de equipamentos de proteção individual. O tétano pode afetar qualquer pessoa, independente de sexo ou idade, com imunidade adquirida somente pela vacinação. Os sinais incluem contraturas musculares, febre baixa, rigidez abdominal e dificuldade para abrir a boca. O diagnóstico é clínico, com exames complementares para monitorar as complicações. E precisa fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, como a meningite, por exemplo. O tratamento envolve a neutralização da toxina, a eliminação da infecção, né? Então, aí precisamos usar antibióticos, penicilina G cristalina ou metronidazol, ambos endovenosos, 7 a 10 dias, e suporte intensivo. Podem ser utilizados tanto o soro antitetânico quanto a imunoglobulina humana antitetânica, junto com a vacina. E a hospitalização em UTI é recomendada para casos graves, visando minimizar riscos e sequelas. O soro antitetânico, ele neutraliza a toxina tetânica, é indicado para profilaxia de tratamento de ferimentos contaminados. Devido ao risco de reações adversas, é administrado apenas em serviços de saúde com suporte adequado, mas isso tem ficado melhor, porque tem sido feito o modo como se produz tem melhorado nos últimos anos, e é indicado em situações de risco elevado, principalmente quando o histórico de vacinação é desconhecido ou incompleto. A imunoglobulina humana antitetânica contém anticorpos IgG, que neutralizam a toxina tetânica, sendo derivada do plasma de doadores que foram previamente imunizados. E ela é indicada para indivíduos com hipersensibilidade ao soro heterólogo, imunodeprimidos e recém-nascidos de alto risco. Sua proteção é prolongada, com meia-vida de 21 a 28 dias. Vejam que a letalidade do tétano acidental ela é muito alta. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma letalidade que é uma letalidade similar à letalidade da Nigéria, de 32,5%, enquanto que no Japão é de 6,8%, nos Estados Unidos 13,2%. E aqui nós podemos ver que em 2023
foram 5 mortes em 14 casos que foram notificados. Então, isso dá um percentual de 35,7%, que corresponde ao que nós temos historicamente no Brasil, de 32,5%. Em 2024, até este momento, nós estamos com 13 casos notificados de tétano acidental e 3 mortes, o que dá um percentual de 23,1%. Mas veja, nós estamos ainda na metade do ano, então isso deve realmente aumentar ao longo do tempo, tá? Aqui o que eu trouxe é um trabalho mostrando o número de casos de tétano no Brasil, né, ao longo do tempo, de 2008 a 2020. Então, vocês veem que há casos de tétano em todas as regiões, né? Aqui houve uma diminuição significativa no Centro-Oeste, as outras todas se mantiveram mais ou menos aí entre 40, 60, 70 casos ao longo do tempo, né? Então, nós precisamos realmente investir nisso. E nós temos a idade aqui, acima de 60 anos, uma idade onde você tem mais pessoas atingidas, né? Muito bem. Já passando para o atendimento antirrábico, a raiva humana ela tem uma letalidade próximo de 100%. Praticamente todas as pessoas acabam falecendo quando são atingidos pelo vírus da raiva. Vejam que tinha muito mais raiva humana no Brasil até o ano de 2005, né? Vocês veem que, ao longo do tempo, é possível ver que há uma diminuição muito significativa. A barra em azul de raiva humana que foi transmitida por cão. Então, vocês veem que a maioria era transmitida realmente pelo cão. E aí, as vacinações em massa, inclusive as vacinações de cães e gatos, né? As vacinações anti-gatos, funcionaram ao longo do tempo. A gente pode ver isso. E aí nós temos surtos, né? Um surto na Amazônia aqui por morcegos, outro surto, desculpa, de raiva humana transmitida por cão, né? Sem raiva humana transmitida por cão. Temos mais um último registro de raiva humana transmitida por cão, em 2015, e um novo surto na Amazônia por morcegos, né? Então, nós precisamos cuidar muito disso para que a gente possa, então, nos manter dentro desse patamar de não termos mais raiva humana no Brasil, né? Ou um número realmente muito baixo. Então, nós temos aí mais de 7.000 casos notificados de atendimento antirrábico e, obviamente, com tudo o que precisa ser feito para essas pessoas, como nós vamos mostrar um pouco mais à frente, inclusive com as vacinas, etc., né? A maioria dos acidentes foi com cães e gatos. Nós acompanhamos isso, acho que todos nós, o Brasil inteiro, a quantidade de animais que estavam sem um local específico para ficar durante a inundação, né? Eles foram trazidos para áreas específicas. Depois tivemos até uma dificuldade em saber onde eles iam colocar, e aí teve adoção, etc. Mas, obviamente, durante esse período, vários acidentes aconteceram, né? Isso aqui é o fluxograma de como deve ser tratado a profilaxia da raiva humana, né? Esse fluxograma é do Ministério da Saúde também. Para prevenção, é importante a vacinação anual de cães, gatos e animais de pasto, o controle populacional de bichos errantes e a vacina em suscetíveis, né? Especialmente biólogos, veterinários e camponeses. Então, nós temos na profilaxia que, dependendo do animal envolvido no acidente, se for cão ou gato, se puder observar, lava o ferimento, observa o animal por 10 dias. Se esse animal, depois de 10 dias, não acontecer nada com ele, acabou aí o problema. Se você não consegue acompanhar este animal, tem que avaliar o acidente. Se for um acidente leve, profilaxia com vacina, né? Sempre lavar com água e sabão. Se for um acidente grave, faz a profilaxia com a vacina e com o soro ou com a imunoglobulina, né?
Se for mamífero doméstico, mamífero doméstico de interesse econômico, essa mesma situação. E se for silvestre, obviamente, não é possível de acompanhar, então lava o ferimento e faz as duas coisas, tanto a vacina quanto a profilaxia com soro. No contato indireto, que aí é, por exemplo, lambida ou toque no animal, né? Se for por morcego, tem que fazer a profilaxia com soro e a vacina. E se for com outros animais que não morcego, lavar com água e sabão, e aí não precisa indicar profilaxia aqui, né? Na vacinação, nós temos vacinas recomendadas para toda a população local. A Sociedade Brasileira de Imunologia, a SBIM, desculpa, ela, juntamente com o Ministério da Saúde, juntamente com a Sociedade Brasileira de Infectologia, fizeram recomendações, que estão sendo utilizadas pelo Ministério da Saúde neste momento no Rio Grande do Sul. Então, as vacinas recomendadas para toda a população local: Covid-19, influenza, tríplice viral para sarampo, cachumba e rubéola, hepatite, tétano e raiva. Vacinas recomendadas para as equipes de resgate, profissionais de saúde e socorristas: Covid-19, influenza, hepatite A e B, febre tifoide e raiva, para profilaxia pré-exposição de acordo com a atividade exercida ou pós-exposição. E quais são as prioridades? Covid-19 e influenza para os socorristas, para as pessoas de atendimento em abrigos, para os abrigados, para os desalojados e para os grupos prioritários para vacinação definidos pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunização. A hepatite A, população dos grupos de risco definidos pelo CRI, que estejam abrigados ou desalojados, socorristas, bloqueio pós-exposição de casos de hepatite A em abrigos, gestantes de 18 a 40 anos, abrigadas ou desalojadas, e pessoas de 18 a 40 anos, abrigadas ou desalojadas. O tétano, para não vacinados nos últimos 5 anos ou sem carteira de vacinação, socorristas, população resgatada com ferimentos, gestante abrigada. E no caso da raiva, profilaxia pré-exposição para médicos veterinários e técnicos em veterinária, pessoas voluntárias que estão atuando diretamente com os animais resgatados, trabalhando em abrigos de animais ou no resgate dos animais atingidos pela enchente. Na profilaxia pós-exposição, no caso de acidentes, agressão envolvendo animais, em pessoas sem relato, documentação de vacina pré-exposição. A depender do acidente, pode ser necessária a utilização de soro antirrábico. O Ministério da Saúde, com a Força Nacional do SUS, até julho, 56 dias de atuação no Rio Grande do Sul, mais de 20 mil atendimentos realizados, em Canoas, 5,6 mil, Porto Alegre, 4,8, Novo Hamburgo, 2,2, São Leopoldo, 1,7 mil atendimentos. Quase 5 mil atendimentos realizados por equipes volantes, ou seja, equipes que foram até o local, não que estão em hospitais de campanha, 1.074 atendimentos de saúde indígena, 580 atendimentos psicossociais, 66 remoções aéreas e 89 voluntários em atuação no Rio Grande do Sul. E a última medida provisória liberada para o Ministério da Saúde, um crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde no valor de R$ 308.250.000 para construção e reforma de unidades básicas de saúde e equipamentos, como eu falei para vocês, iniciando essa reconstrução necessária aí ao Rio Grande do Sul neste momento. Queria agora, quase no finalzinho da minha apresentação, voltar a este gráfico que eu mostrei anteriormente, que é o gráfico que mostra a inundação atingindo as populações mais vulneráveis, né? Claro, porque estão morando em áreas vulneráveis, então a gente vê isso aqui. E este quadro me lembrou de uma apresentação que eu fiz enquanto eu estava no Ministério da Saúde, na atenção primária, ao Conselho Nacional de Saúde, sobre injustiça ambiental.
os impactos e agravos na saúde da população e estratégias de enfrentamento aos acidentes e desastres naturais na atenção primária. E nós montamos algumas propostas que estão sendo colocadas em andamento para mitigar estes processos em diferentes lugares, não apenas nesse momento agora de enchente, mas em outros lugares que nós vivemos com esta chamada injustiça ambiental. Eu gostaria de trazer este conceito aqui para nós, né? Temos que entender a diversidade dos povos do campo, das florestas, das águas e das cidades, os riscos tradicionais e danos à saúde, padrões de mortalidade, morbidade, riscos à saúde e dados socioeconômicos que já são reconhecidos. Temos que entender as vulnerabilidades socioambientais, informações existentes sobre situações de conflito vividas por grupos populacionais atingidos por processos econômicos e intervenções para a geração de infraestrutura e energia, que, na perspectiva desses grupos, evidenciam as rupturas e impactos nos sistemas sociais, econômicos e ambientais dos territórios em que vivem, e as transformações socioambientais voltadas para a construção de um outro modelo de sociedade mais justa e ecológica, que nós precisamos nesse momento, diante de tudo que foi demonstrado aí anteriormente para a nossa discussão. Isto aqui é em Belém do Pará, obviamente uma área periférica, uma ilha chamada Ilha de Mosqueiro, uma área que alaga durante 12 horas por dia, as pessoas moram nestas casas. E isto aqui também é Belém, né? Obviamente que o centro de Belém é uma área que tem uma dificuldade muito maior para alagamentos em relação àquela área anteriormente mostrada. Aqui são duas crianças do lado esquerdo e duas do lado direito da tela, né? Do lado direito de quem está olhando. E, obviamente, que a velocidade que a água potável chega aqui nesta região é muito maior do que a velocidade que chega aqui nesta outra região, que é periférica às cidades e ao sistema que nós vivemos. Na realidade, e aí eu queria já praticamente encerrar com isso, essas pessoas, elas vivem constantemente em situações extremas. São pessoas que não têm acesso à água potável regularmente nas suas casas. São pessoas que têm dificuldade em se proteger de, de vetores. São pessoas que têm dificuldade de se proteger de situações extremas onde elas passam o dia a dia delas e se adaptam a isso, considerando a alta capacidade humana de adaptação, mas que não pode ser encarada como normal por nós, né, que estamos discutindo hoje aqui esta situação. O meu último slide, falando da região metropolitana de Porto Alegre, como a mais desigual do sul do país, para não dizer que eu estava falando especificamente de Belém, de onde sou, e mostrei isso no finalzinho. Isso aqui é a média de rendimento do trabalho em Porto Alegre, né? 40% dos mais pobres, R$ 138,20, os intermediários, R$ 1.243,15, e os 10% dos mais ricos, R$ 5.864. E a variação dos rendimentos do trabalho em Porto Alegre, isso aqui em 2020, né? Os 40% mais pobres, menos 41,7%, 50% intermediários, menos 11,7%, e 10% mais ricos, menos 12,9%. Isso aqui é do Boletim de Desigualdade nas Metrópoles, e quando a gente vê isso, que é de 2020, e vê onde a enchente pegou e quem são as pessoas que ali estão, em maioria, nós entendemos com que uma situação se conecta com a outra. Aqui são as pessoas que eu tenho convivido durante todo esse tempo. Tem um laboratório que foi criado lá em 2001, dentro de uma ex-colônia de hanseníase, né? Um laboratório que foi criado dentro dessa ex-colônia e que hoje formou mais de 20 mestres, mais de 10 doutores. Alguns deles estão aqui, são professores da universidade. Isso aqui é quando a gente faz as nossas andanças em campo aí pela Amazônia, né? São várias instituições aqui que sempre colaboraram conosco. E, por último, agradecendo a atenção de todos vocês, eu agradeço ao Dr. Nésio Fernandes, meu amigo,
que foi secretário de Atenção Primária à Saúde, me convidou para fazer parte deste grupo, que fiz com muita honra durante aproximadamente 14 meses, na coordenação geral de atenção às doenças transmissíveis na atenção primária no Ministério da Saúde. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico à disposição. Alô, alô, Cláudio, Ouvindo. tá vendo? Nós queremos agradecer pela sua excelente palestra. A doutora Maria das Graças faz um comentário, agradecendo as informações e deseja sucesso nas suas atividades. Nós temos algumas perguntas aqui. E eu vou iniciar com as perguntas do Dr. Humberto Zardo. Ele fez 2 perguntas, e na primeira, ele pergunta, resumindo a pergunta dele, se existe a possibilidade de interligação entre essa tragédia do Rio Grande do Sul com a região vizinha, como Uruguai, Argentina, Paraguai e o estado de Santa Catarina. O que os colegas meteorologistas e que lidam com essa área de enchentes e tal falam para nós é que o evento é um evento único, né? Por conta das bacias que existem no Rio Grande do Sul e da drenagem que tem ali na saída, né? Perto de Porto Alegre. E aí essa água acabou ficando contida ali naquele processo, né? E houve esse alagamento que talvez por isso tenha sido especificamente no Rio Grande do Sul, né? E não em outras áreas, porque nós esperaríamos que realmente tivesse acontecido em outras áreas, né? Mas nós não podemos descartar isso totalmente. Então, assim, a princípio, foi um evento que, assim, Porto Alegre já tinha tido outras vezes, né, como área principal, e que deve se preparar realmente mais para frente, que deve acontecer outras vezes, né? Então, assim, não há, a princípio, essa conexão, né? Mas os colegas têm estudado para entender melhor como é que está acontecendo isso e por que especificamente nessa área, e que depois, obviamente, pegou o estado todo, né, dentro do contexto que nós já conhecemos. O doutor Humberto Zardo também pergunta o que pode ser melhorado, alô? O que pode ser Ouvindo, melhorado no manual da organização, ouviu? Da ouvindo. Organização Mundial de Saúde, além de maior investimento financeiro, uma vez que há vários outros fatores de melhoria que não dependem de altos investimentos, como, por exemplo, mais ação voluntária e melhor uso dos recursos existentes. Okay? Eu acho que nós temos isso, né? Na realidade, quando eu estava no Ministério da Saúde, nós várias vezes nos reunimos com a Organização Pan-Americana da Saúde e com a própria OMS, nesse sentido do voluntariado, e não só no sentido do voluntariado, mas tentar encontrar saídas que são diferentes para diferentes regiões. Não é a mesma saída para todos os lugares, né? Ao mesmo tempo que nós tivemos essa enchente agora, em abril, né? É, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos, nesse momento, seca importante na Amazônia, né? E aí, essa seca levando a situações muito complexas, né? De populações isoladas sem acesso ao alimento, por exemplo, porque o alimento vinha do rio, né? Temos contaminação de áreas que antes não estavam contaminadas, por exemplo, o rio Tapajós, né? Por conta de mercúrio, que é uma situação diferente da situação encontrada no Rio Grande do Sul. Então, o que tem hoje é um mapeamento desses locais
para entender como a gente pode intervir em cada um deles, né? Então, as soluções, elas são realmente diferentes para cada lugar, mas eu concordo com ele que talvez a questão maior não seja financeira, né? É, tanto o que foi liberado pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul, quanto o que foi liberado pelo governo federal, é uma quantia significativa que dá para começar a fazer a reconstrução e tal, né? Se vai precisar de mais ou menos, existem discussões importantes aí de para onde vai o dinheiro, né? Quem está recebendo isso, etc. Então, não me parece que seja uma questão primariamente financeira. Eu acho que é uma questão mais organizacional e de saber realmente onde estão os problemas e atacar esses problemas em si, que tenham talvez soluções de custo mais baixo, como ele falou, realmente. Ok. Temos também uma pergunta de Georgette Vieira, daqui de Belém, Pará, e que pergunta: o teste rápido para leptospirose pode ser usado para o diagnóstico precoce ou somente no tardio? Teste rápido para diagnóstico de leptospirose pode ser usado nas duas fases. Duas fases. Pode. Obrigado. Uma pergunta de Marcos Ferreira. Ele quer saber se, em relação à hepatite A, há algum programa de incentivo à vacinação no Rio Grande do Sul, uma vez que todas as faixas etárias estão expostas. Como eu falei anteriormente, já há de rotina para crianças a vacinação da hepatite A. E agora, nesse momento, há indicação de fazer vacinação de hepatite A para as pessoas em algumas faixas etárias. Justamente essas faixas etárias estão mais expostas. Então, isso está sendo feito nesse momento agora. Então, assim, estímulo, talvez precise fazer mais chamadas, né? Outras coisas que estimulem mais as pessoas a serem vacinadas, né? Nós tivemos aí um período grande de dificuldades com vacinação, depois da vacinação da Covid, inclusive, uma queda bastante significativa, que agora já foi recuperada, de vacinação de um modo geral, e acho que precisa realmente é, chamar as pessoas e vacinar ativamente, não só nas unidades de saúde, mas em outros lugares onde essas pessoas possam ser alcançadas. Isso está previsto pelo programa. Há alguns comentários também, diversos comentários, todos elogiando sua excelente palestra, dizendo que foi muito informativa, e a Raquel Oliveira Castilho, inclusive, chama a atenção que, particularmente, essa palestra, os seus dados, né? Você apresentou dados sobre o olhar diferenciado na diversidade e nas situações extremas. Então, parabenizando você pela todas as informações que aqui você nos colocou. Obrigado. Várias outras dizendo que a palestra é maravilhosa, que os seus dados foram interessantes. Eu gostaria de saber se a doutora Maria das Graças tem alguma coisa também a colocar. Aproveito a oportunidade para que ela faça algum comentário sobre a palestra. Bom, como eu já me manifestei hoje, né, através do chat anteriormente, queria mais uma vez agradecer ao Dr. Cláudio pela excelência da palestra dele, que mostra muito da sua competência e assim, o conteúdo riquíssimo. Eu acho assim que você nos passou um conteúdo maravilhoso e para mim foi extremamente útil, informativa e maravilhosa. Então, agradeço muito por essa oportunidade. Eu gostaria de fazer, sim, um comentário, em seguida, uma pergunta,
uma pergunta e saber a sua opinião, é o seguinte: você colocou aqui, doutor Cláudio, sobre a questão dos desastres naturais aumentaram, né, 2,5 vezes nessa década em relação a 1980, né? Eu acho que isso é um dado bastante assustador. Então, eu queria saber, assim, de você, o que é que tem sido feito, assim, objetivamente, para evitar outras tragédias, em nível, governamental, em nível federal, o que você tem a nos passar, para nos passar sobre isso, doutor Cláudio? Tem muita discussão sobre... Nós temos hoje no país várias estruturas de identificação de situações extremas para alertar a população antes de acontecer. Esse é um primeiro ponto, né? Na realidade, isso aconteceu no Rio Grande do Sul também. Houve essa informação, mas aparentemente nós, talvez como país, as nossas respostas, elas demoram aos informes relacionados a esse tipo de situação, né? Nós temos outras situações que aconteceram em outros lugares que foram similares, né? Nós temos situações que aconteceram de deslizamentos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que mataram muitas pessoas e que era previsto, né, também. Então, melhorar o que já existe, né, nesses sistemas é importantíssimo. Você tem um mapeamento dessas áreas. Em tempo real, se você entrar na internet, você consegue ver quais são os agravos que existem nos diferentes lugares, porque as prefeituras elas podem colocar também no sistema. Qualquer pessoa que esteja habilitada pode colocar isso no sistema. Então, eu acho que a vigilância desse processo ela é importantíssima. Esse é um ponto, né? Um segundo ponto que o pessoal aqui do Amazon, que não é uma coisa específica da Amazônia, que trabalha no Brasil inteiro, eles falam o seguinte: a derrubada de árvores, por exemplo, que continua acontecendo, não precisaria mais acontecer para nós crescermos na agricultura, na pecuária, nos próximos 40, 50 anos. Porque nós temos áreas degradadas em quantidade muito grande que podem ser reutilizadas nesse sentido. Então, nós não precisaríamos derrubar mais nenhuma árvore, mas como é que a gente faz isso? Aí é essa questão, aí fica uma discussão que é uma discussão difícil de ser encarada, né? Você vê isso acontecer lá no meio da Amazônia, dentro de Flonas, por exemplo, você vê acontecer ainda em locais que estão completamente preservados no sul e no sudeste do país e que não deveria ter mais nenhum tipo de desmatamento nesse sentido, né? E mesmo assim acontece, mesmo a gente não precisando, mesmo nós tendo regras claras sobre isso, né? Então, eu acho que precisa realmente ter uma educação ambiental adequada. Eu acho que nós estamos ainda engatinhando nisso, né? Apesar do Brasil ser um país do ponto de vista ambiental, que ainda tem uma quantidade muito grande, nós temos, assim, digamos, eu diria que a gente tem uma gordura para queimar que não precisa ser queimada, né? Quer dizer, nós temos um espaço aí que a gente precisa usar para o bem do país. Mas, por exemplo, se você pegar, se fala muito em biodiversidade e de uma indústria com essa biodiversidade, né? O problema é que, se você pegar a indústria do petróleo, por exemplo, eles estão querendo ter uma discussão sobre tirar petróleo aqui da foz do Amazonas, né? Então, se você pegar a indústria do petróleo está pronta. Se amanhã tiver uma autorização, pode explorar a foz do Amazonas, eles vão lá, furam e tiram petróleo, porque eles já sabem como fazer. E tem toda uma cadeia produtiva atrás disso. Quando a gente fala numa indústria, na biodiversidade, não tem quase nada pronto. Então, nós temos que sair do zero. Como a gente tem que sair do zero, é uma corrida contra o tempo, porque
vale menos hoje a biodiversidade, tecnicamente, no papel, no dinheiro, vale menos do que você queimar gasolina. Nós todos sabemos que vale mais. Tem estudos da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, dizendo que a floresta amazônica vale 800 bilhões de dólares. Mas como transformar isso realmente em preservação, em outras coisas? Então, aí eu estou falando da floresta amazônica, que é onde eu vivo, mas isso serve para todos os outros lugares, serve para o Cerrado, serve para a Mata Atlântica, e comunidades que ainda vivem nesses lugares. Nós temos comunidades quilombolas, nós temos indígenas, né, de diferentes etnias por todo o Brasil, morando nessas áreas. Então, eu acho que é fortalecer essas populações que, ao longo do tempo, fizeram a preservação dessas áreas e que podem continuar preservando, se a gente conseguir montar uma indústria de biodiversidade, se a gente conseguir pagar por isso, né, por essa preservação da floresta, que é necessária nesse momento agora, para que a gente saia dessa encruzilhada que nós estamos como planeta, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acho que a gente pode contribuir muito, o Brasil pode contribuir muito com isso. Ok. Muito obrigada pela sua resposta, mas eu gostaria de fazer aqui uma outra pergunta para conhecer a sua opinião. Pois Quando a não. gente fala em educação ambiental para o ambiente, eu acho isso assim de capital importância. Então, eu gostaria de saber a sua opinião com relação à introdução da educação proambiental nas escolas públicas e privadas de primeiro e segundo graus, e mesmo nas universidades. O que você acha disso? Porque eu acho que se essa educação, se ela começar na infância, nós teremos adultos muito mais ligados a essas questões de meio ambiente, não só no Brasil, mas fazendo parte do mundo também, né? Como uma forma de salvar nosso planeta. Então, eu vejo que essa educação, nesse sentido, dada às crianças, poderia resultar numa resposta assim, bastante positiva em termos de proteção ao nosso planeta. Como é que você vê a introdução de um conteúdo obrigatório nas escolas? Isso é comentado entre vocês? O que você tem a dizer sobre isso? Muito obrigado pela pergunta. Eu fico feliz porque eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Eu acho que nós precisamos sair de dentro das universidades, né? Nós estamos formando as pessoas que vão dar aula, as pessoas que dão aula, nós formamos essas pessoas dentro das universidades, né? Hoje há um empenho grande das universidades em fazer extensão, né? Então, inclusive, tem carga horária dentro da extensão, voltada para isso especificamente, dentro da graduação, né? E eu acho que precisa se voltar para isso, né? Para tudo isso que a gente falou, né? Biodiversidade, indústria da biodiversidade, manutenção da floresta em pé, etc., para que as pessoas entendam que isso é realmente necessário e importante, né? É, A universidade deveria estar muito mais dentro das comunidades, falando sobre isso e discutindo isso. Os professores, os alunos, a quantidade é enorme. Só na Universidade Federal do Pará são mais de 50 mil alunos. Você imagina o impacto desses 50 mil alunos falando sobre isso nas comunidades? Porque assim, essa área é uma área que interessa a todos. Interessa ao engenheiro, interessa ao médico, interessa ao farmacêutico, interessa ao pedagogo, interessa a todos. Então, essa área é uma área que entra em todas essas outras áreas, né? Então, nós precisamos, em qualquer enfoque que você vai dar, de qualquer aula que você vai dar, você pode focar nessa parte de biodiversidade, de preservação, etc. E acho que nós deveríamos ter, ao invés de nós termos as nossas pró-reitorias de extensão, eu acho que as nossas pró-reitorias deveriam ser de interação comunitária. E aí nós deveríamos estar muito mais nas comunidades, né?
Claro que nós precisamos estar dentro das universidades, dentro da sala de aula, dentro dos laboratórios, etc., mas eu acho que a interação precisa ser muito maior, e aí nós podemos colocar isso no currículo. Em qualquer área, isso pode ser colocado no currículo como uma coisa básica, para que o sujeito aprenda a fazer educação ambiental e seja educado já nesse sentido, né? E que se discuta isso amplamente dentro do ensino fundamental e do ensino médio. Eu só gostaria de acrescentar, você como uma pessoa importante na saúde pública, eu acho que essa sugestão, como uma coisa realmente séria, um conteúdo que poderia ser transmitido através de projetos de extensão, sim, às diferentes comunidades. E nós temos muitos alunos que se interessariam certamente muito por isso, e eu acho que esses alunos universitários, eles poderiam levar essa preocupação, esse conhecimento, né, em favor da educação ambiental para as escolas também, né, de primeiro e segundo graus. E são crianças que vão ser os cidadãos de amanhã, as pessoas que vão lutar pelo país nas diversas áreas, né? Pessoas que serão muito influentes. Então, eu acho que seria maravilhoso se a gente tivesse essa proposta, né, a partir do Ministério da Saúde ou do MEC, que pudesse encampar essa proposta de uma forma séria, que fosse levada mesmo para as populações carentes e para as escolas, como uma forma, né, de educar as pessoas no sentido aí, né, de preservar o nosso planeta, que é tão importante para todos nós e para as próximas gerações, né? Então, eu queria finalizar te pedindo isso. Se você tiver uma abertura, eu acho que você tem essa abertura, que você se posicione nesse sentido, porque eu acho que é de uma relevância muito grande, muito grande. Começar com as comunidades carentes e com as nossas crianças, não só no ensino público, mas no ensino privado também, né, através das universidades, eu acho que seria um bom caminho para atingir, né? Então, agradeço muito, doutor Cláudio, a sua excelente participação hoje aqui. Para mim foi maravilhoso, aprendi muito, e muito obrigada mesmo. Acho que todos que estão aqui aprenderam muito também. Espero contar com a sua presença em outros momentos, né? Com outros assuntos, Certeza, que só não chamar. sejam situações extremas. Aham, com Muito certeza. obrigada. Eu gostaria de dizer que eu concordo com Obrigado. você 100%. Obrigado. Muito, muito pertinente, né? Eu acho que isso tem que estar em todos os currículos, em todos os lugares, porque é inerente à sobrevivência da nossa espécie aqui no planeta, né? Exato, correto. Então, muito obrigada. Obrigado. Doutor Cláudio, nós queremos agradecer pela excelente palestra e eu gostaria só de fazer uma pergunta rapidinha para você. Afinal, o que de mais importante nós aprendemos com isso? O que você Acho que acha? o mais importante é que a gente precisa, esse movimento do planeta, ele é um movimento que está acontecendo por conta dos humanos, né? Acho que está muito claro isso, né? E nós precisamos reverter. Se nós não revertermos, nós vamos sofrer muito e vamos usar muita verba que nós poderíamos estar usando para desenvolver o planeta em situações que nós temos que fazer reconstruções que nós poderíamos ter feito uma profilaxia anterior a isso, né? Os outros organismos que estão nesse planeta, eles estão tentando sobreviver. E se a gente der espaço para eles, eles vão fazer isso, né? E às custas da saúde de muita gente.
em especial nesse momento de uma população mais carente, né? Como foi bem colocado, né? Bem, acho que vocês viram isso, né? Que mora nas periferias das cidades e que é mais atingida por isso, mas que se expande para outras áreas facilmente se nós não conseguirmos reverter esse processo. Então, eu acho que o que a gente tem que levar para casa é justamente isso da gente lutar para que a gente possa ter realmente um futuro aí, no futuro, um planeta que seja habitável de forma minimamente razoável para todos. Então, nós precisamos aí trazer pessoas que estão muito vulneráveis para situações menos vulneráveis e, com isso, a gente vai poder ter todos num patamar melhor de sobrevivência no planeta. Eu acho que esse é o X da questão que a gente discutiu hoje aqui. Obviamente que por trás disso a gente fala de todas as doenças, a gente é etiológico, etc. Temos vacina, a gente tem tecnologia para sair disso. Nós precisamos colocar isso para funcionar. Doutor Cláudio, eu só queria ressaltar aqui um comentário de uma gaúcha, né? Manuela Gross Rodrigues, que ela diz: eu, como gaúcha, natural de Porto Alegre, e acompanhando de perto a situação que ocorreu no nosso Rio Grande do Sul, achei a palestra muito interessante e envolvente. Que Então, bom, é prova de que realmente a sua palestra alcançou o que nós queríamos de informações sobre essa tragédia tão, tão importante aqui no nosso país. verdade. A Eu palavra é sua. Sim, pode agradeço. agradecer. Obrigado. Para finalizar, eu queria agradecer novamente a atenção com que você deu para esta academia. Você, desde o primeiro momento que nós contactamos, se colocou à disposição, foi procurar dados e todo o tempo estava em contato comigo, procurando acompanhar. Então, foi muito importante. Eu te agradeço e, em nome da academia, dou boa noite a todos e encerro a questão. Encerro esse evento. Muito Muito obrigado. obrigado mais uma vez, viu? Professor José Maria, meu colega, amigo, muito obrigado pelo convite, eu fico à disposição mais uma vez. Doutora Maria das Graças Carvalho, obrigado também pelas perguntas, pela discussão interessante. E obrigado a todos os acadêmicos aí que aceitaram o meu nome para vir conversar um pouco com vocês hoje aqui. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite.